Olá, eu estou Lisete nessa experiência da minha existência. Sou reikiana e comunicadora intuitiva animal e no momento eu sou guardiã do espaço Alma Verde que abriga cães, gatos, aves e cavalos resgatados de maus tratos. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com a minha companheira de quase 15 anos, uma Rottweiler chamada Diana, né? E que como o reiki animal e a comunicação intuitiva fizeram a diferença no momento pré-desencarne dela, né? Quando eu me lembro assim, quando eu vim, me mudei para essa propriedade que eu tô agora, uma amiga me disse, eu tenho uns filhotes de Rottweiler que ia te dar um. E eu fui lá e tinha aquele monte de cachorrinho, coisa mais bonitinha. E um deles, eu queria uma fêmea, né? E um deles veio na minha direção e todo se sacudindo assim. E um outro cachorrinho saiu da casinha e se escondeu atrás de uma árvore, um arbustozinho assim. E eu disse, nossa, Eliane, com tantos cachorrinhos tão bonitinhos, como que eu vou escolher? E ela disse, escolhe o que te escolheu, que no caso seria a Baby, né? E eu disse, tá, então eu levo essa e queria te comprar aquela outra que se escondeu atrás da árvore. Ela disse, não, imagina, pode levar as duas. E foi assim que começou a minha história de amor com a Baby, com a Diana. Eu já tinha tido vários cachorros Doberman, cachorros de raça forte, né? Mas Rottweiler eu nunca tinha tido. E a gente sempre tem aquela coisa, né? Aquele preconceito em relação ao Rottweiler, mas elas duas sempre foram muito dóceis, viviam com os gatos, dormiam junto com os gatos, nunca morderam ninguém. E, e a Diana teve, com 6 meses, ela teve aquela doença do carrapato, né? Ela ficou muito mal. Fizemos várias intervenções com ela para ajudar. Eu levava ela para o açude para nadar todos os dias para se fortalecer. E a gente ia para o campo trabalhar, porque naquela época eu ainda trabalhava com a cavalo, né, no campo. Encilhava o cavalo, que hoje em dia eu nem consigo me imaginar mais encilhando um cavalo. Depois que eu trouxe esses 25 cavalos do Santuário Pé de Chulé, resgatados da enchente, eu não consigo mais me imaginar encilhando um cavalo, montando um cavalo. Meu amor pelos cavalos e a forma como eu vejo os cavalos se tornou totalmente diferente. Mas eu acho que isso é para uma outra conversa, né? Queria conversar com você sobre a Diana. Então, a Diana, alguns meses antes dela fazer a passagem, ela parou de caminhar, ela ficava só deitada, ela estava velhinha, ela fez um câncer na boca, a gente tirou o melanoma e ela até reagiu bem, mas uns 15 dias antes dela fazer a passagem, ela começou a ficar realmente muito mal. Ela já não comia, eu dava água para ela por seringa. E aí tu começa a ver que, né, que tá chegando a hora. Então eu comecei a aplicar reiki nela todos os dias, eu me comunicava com ela de vez em quando. E aí nesses 15 dias anteriores eu trouxe ela coloquei, deitei ela embaixo, na frente do meu altar de rezo no meu quarto. E numa quinta-feira de noite, que por sincronicidade foi há um ano hoje, dia 1º de fevereiro, ela entrou num processo de respiração gaspeando e eu me deitei do lado dela, eu fiquei a noite inteira com ela com aquela respiração, eu achando que ela ia fazer a passagem naquela noite. Me comuniquei com ela, ela disse que estava com medo, que ela não estava pronta para fazer a passagem. Aí eu expliquei para ela, porque como a gente faz comunicações com animais, até com consciências, animais que já fizeram a passagem, para mim, pelo menos, todos eles sempre me mostram aquele lugar lindo, aquele jardim, aquele prédio onde eles vão. Eles passam de um momento da evolução deles para outro e outro e outro, até o momento em que eles estão preparados para reencarnar. Então eu mostrei para ela todo esse processo, que ia ser lindo, que ia ser bom para ela,
Mas ela, eu acho que eu não a convenci porque ela não conseguiu fazer a passagem naquela noite. Aí de manhã do dia seguinte, a gente sempre diz, né, que santo de casa não faz milagre. Eu pedi para Maria Carolina, nossa colega do Centro de Consciência Animal, para se comunicar com ela. E aí a Carol, no sábado de manhã, se comunicou com ela, foi uma comunicação linda que teve tudo a ver. Ela falou do nosso aprendizado, meu e dela, até porque eu sei, através de uma comunicação do Centro de Consciência Animal, que eu e a Diana já tivemos várias encarnações juntas. Ela como cavalo, né? E que agora ela tinha escolhido vir como cachorro para ficar comigo. E que nós teremos, inclusive, outras encarnações. Ela como cavalo, olha que sincrônico, né? Ela como cavalo e eu como humano, que nós vamos trabalhar muito com cura. E isso faz muito sentido para mim, porque a gente faz constelação com cavalos aqui em casa, aqui no Alma Verde. Então, me parece assim que eu já estou me preparando para chegar nesse momento em que eu vou trabalhar em cura com ela de novo como cavalo e eu como humana, né? E, e ela pareceu assim que ela ficou mais tranquila, né? E eu acho assim, ó, que essas comunicações são muito importantes porque ela trouxe muita coisa para mim, né, do meu aprendizado. Inclusive, ela disse para Carol que eu tinha que ser uma avó mais tradicional, mais como todas as avós são, né? Porque eu sou uma avó fora do padrão. Eu sou aquela avó porra louca, como dizem. E então, e ela falou várias coisas para Carol, mas uma coisa que ela disse para Carol que eu pedi, né? Eu pedi para Carol perguntar para ela a questão da eutanásia. E a Carol perguntou e a resposta dela foi a seguinte: se eu não partir até amanhã, pede para ela vir se comunicar comigo e nós duas resolvemos essa questão juntas, eu e a Lisete. Tá? Beleza, né? Aí passou-se o sábado, ela muito fraquinha, e eu assim, ai meu Deus, eu queria tanto que ela tivesse respondido para Carol para eu não precisar fazer essa pergunta, porque se ela dissesse que aceitava fazer eutanásia, puxa, eu acho que eu emocionalmente não estava preparada para isso, né? Mas claro que se a gente se comunica com esse animal não humano e a gente faz uma pergunta e ele responde bem claramente, por exemplo, essa questão da eutanásia, que sim, nós temos que deixar o nosso ego de lado, as nossas convicções de lado, respeitar o desejo desse outro ser vivo que deixou bem claro que é isso que ele quer ou que é isso que ele não quer e cumprir. Afinal, a gente foi lá perguntar se era isso que a gente queria que fosse feito, né? Inclusive, assim, ó, fazendo um parênteses aqui, eu já fiz algumas comunicações a pedido de tutores com animais que ah, até um caso de uma gata que ela disse que ela não queria estar lá naquele lugar, que no caso era a clínica, que ela queria ir para casa, que ela queria o cheiro dela, e a tutora não acatou aquele desejo que a gata expressou na comunicação comigo e fez mais uma intervenção com a gata, não me lembro exatamente o que era, nem vem ao caso, e a gata fez a passagem na mesa da clínica. Então eu acho que é muito delicado isso, a gente tem que respeitar, porque são consciências que vieram experimentar uma vida e se elas estão dizendo que para elas isso é que é bom, a gente tem que respeitar, né? E aí, como ela disse para Carol que se ela não fosse naquele dia seguinte que eu entrasse, que eu me comunicasse com ela, eu fiquei naquele sábado todo me comunicando com ela mais algumas vezes. Eu, inclusive, me lembro que
Eu mostrei para ela, fiz assim uma retrospectiva da nossa vida, eu, ela e a Baby e a minha tordilha, nós correndo no campo, toda aquela vitalidade, elas brincando com a tordilha, com os outros cachorros. E trouxe até a consciência dela como ela estava nesse momento, né? Que eu respeitava, que ela estava deitada, sem comer, sem beber água, sem se mexer. Eu tinha que virar ela todos os dias. Eu levava ela para o sol durante um período do dia, deitava lá na grama para ela tomar sol e para ela transmutar as energias em contato com a terra, né? Então, eu, na minha concepção, né, não sei se era o que ela pensava, mas na minha concepção, naqueles momentos, e principalmente naquele momento em que eu me comuniquei com ela, eu achava que aquela vida que ela estava levando, presa naquele corpo que não respondia mais aos desejos dela, aos hábitos de vida dela, que não fazia mais sentido, né? Então que ela partisse, que ia ser muito melhor para ela, que neste outro plano, além dela estar voltando para casa, ela ir se encontrar com os entes queridos dela que já tinham feito a passagem, ela ia estar livre, porque ela não ia mais ter esse corpo que aprisionava ela, né? Um corpo que já não servia mais para toda aquela vitalidade. E me pareceu naquela comunicação que ela, assim, tipo, mas eu até vou pensar nisso, eu acho que vale a pena pensar nisso que ela tá me dizendo, né? E daí no domingo de manhã, que foi o dia que ela fez a passagem, eu cedinho já me comuniquei com ela, passei o reiki nela, como eu sempre fazia, e realmente eu senti pelo reiki que os sinais vitais dela estavam bem fraquinhos, ela estava com o coração fraco, ela estava com a respiração difícil, ela não aceitou mais nem a água, ela estava assim, ela estava se desligando mesmo. Então, eu estava naquele dia com uma amiga aqui em casa, nós sentamos com ela embaixo do altar e começamos a fazer toda essa sustentação do campo, né, para ajudar ela a fazer a passagem. Aí eu me comuniquei de novo e quando eu me expandi, eu fui até a fonte e pedi autorização para a fonte se eu podia chamar as consciências do pai, da mãe da Diana, da Baby, da Tordilha, que tinha sido nossa companheira por tantos anos, né? E eu recebi essa autorização. Aí perguntei para Diana se ela queria, né, que eles viessem. Ela disse que sim. E e daí eu fazendo a comunicação com ela, né? Chamei eles, eu enxerguei todas aquelas luzes brancas lindas, aqueles seres brancos lindos descendo. Eles fizeram uma roda em torno do corpo dela e ficaram ali só sustentando a energia, eu me comunicando com ela, dizendo para ela, olha quem chegou, eles vieram te buscar, né? Eles vieram te buscar, tu vai ser feliz, eu vou sentir saudade, sim, eu vou, mas eu vou estar muito feliz em saber que tu tá livre e que a gente pode se comunicar, a gente pode conversar a qualquer momento, né? Porque são consciências conversando, não tem tempo, nem limite de espaço, nem nada, é no vazio, é no todo, é na multidimensionalidade, né? E eu senti que ela foi acalmando, sabe? Aí eu coloquei minhas mãos no coração dela e comecei a enviar reiki para ela, só no cardíaco. Me concentrei realmente no cardíaco e aí de repente eu senti que ela estava com uma angústia, sabe? E eu perguntei para ela, Diana, por que tu tá angustiada? Tu tá com medo? Tu tá sendo bem assessorada? Eles estão aqui, eles vão te ajudar a fazer essa passagem. E ela me olhou assim e disse assim, e o que vocês vão fazer com o meu corpo? E a cadela assim, ó, era realmente muito superior. Ela estava preocupada que ela ia poluir, ia deixar restos aqui.
né? Eu disse para ela, não, eu mostrei para ela tudo que eu ia fazer, que eu ia abrir um buraco na terra, que eu ia colocar o corpo dela do lado do corpo da Baby, como a gente faz com todos os animais aqui que fazem a passagem, a gente enterra e planta uma árvore, né? E que eu ia plantar um pé de erva mate no lugar onde ela ia ser enterrada e que aquilo ia se decompor, ia ser adubo para a terra. E eu senti que ela entendeu e que ela ficou feliz, né? Ela disse: ah, tá, então tá bem. Então, então tá bom, parece assim que ela ficou conformada, sabe? Ela já tinha me passado o recado que ela precisava passar através da comunicação com a Carol. Ela já tinha visto como que era lá, ou talvez como eu já tinha presenciado em outras comunicações com outros animais não humanos que tinham feito a passagem, como era o lado de lá, né? Então ela foi acalmando e o coraçãozinho foi diminuindo, né? Eu fui sentindo através do reiki que os sinais vitais estavam parando, né? A minha mão começou a esfriar e aí eu vi que foi uma visão linda, porque eu vi eles todos subindo assim com ela foi se desprendendo do corpo e ela foi subindo com o pai, as consciências, né, do pai, da mãe, da irmã, da tordilha, e ela foi subindo, subindo, assim, subindo toda aquela luz branca, aqueles seres brancos, e aí ela olhou para mim e sorriu. E aí eu senti, foi, aquela luz se dissipou lá em cima, e aí eu senti que o coraçãozinho deu mais algumas batidas, e aí fez aquele e parou, né? E aí, tá, fez a passagem, né? Então, e o mais interessante é que um pouco depois, do nada, o meu tablet estava em cima da minha cama, né? E começou a tocar Ave Maria de Schubert no meu tablet, sem ninguém apertar o tablet. Começou a tocar. E aí eu fiquei pensando, nossa, né? E às vezes a gente duvida de tudo isso, a gente duvida da espiritualidade, a gente duvida de todas essas visões, todas essas sensações que a gente tem e quer comprovação maior, né? De que tu vê aquele ser que viveu contigo 15 anos, te dá um sorriso já no corpo etéreo, já não mais naquele corpo físico, e tocar uma música tão linda como a Ave Maria de Schubert. Então, eu acho que, comparando as minhas experiências de desencarne dos animais não humanos que viveram comigo, que, meu Deus, desde criança eu tive muitos animais de estimação, entre cães, gatos, pato, galinha, ovelha, mas trazendo assim a Baby e a Diana, porque quando a Baby fez a passagem, eu estava recém entrando em contato com o reiki animal, porque a veterinária da Baby era reikiana, e ela fazia, como a Baby teve um problema na coluna, que ela parou de caminhar, a gente fazia acupuntura, campo na época, e ela fazia reiki na Baby, foi daí que eu comecei a me interessar, mas eu não tinha o conhecimento da comunicação intuitiva animal. Então, eu com a Baby só fiz o que eu tinha feito com todos os outros, com digamos, um plus, né? Que era todo esse processo energético através da veterinária. E com a Diana, não. Com a Diana, quem aplicou o reiki nela todas as vezes fui eu. Quem se comunicou com ela para saber o que ela queria fui eu. O que ela precisava, por que ela estava assim, ou de um jeito ou de outro, por que ela estava com medo, por que ela estava ansiosa, por que estava difícil. Tudo isso eu consegui
conversar com ela telepaticamente e ajudar ela, e receber dela os conselhos e todas as informações que ela precisava me dar antes do desencarne. Então foi, eu acho que foi o melhor, a melhor experiência de desencarne que eu tive na minha vida, né? Porque eu pude participar 100% e ser totalmente colaborativa para aquele momento de desencarne, né? Então, assim, e eu espero que este seja o primeiro momento de desencarne dos animais não humanos que convivem comigo, desta forma, de muitos outros que virão, porque assim, ó, o que que eu tiro de lição dessa minha experiência com a Diana, né? Eu entendo que a morte não é o fim. Eu entendo que a gente tem que realmente respeitar a vontade do outro ser. De verdade, esquecer o nosso ego, esquecer a nossa vaidade e fazer o que aquele ser quer que a gente faça com ele, para ele ou por ele. E eu entendo que a passagem não é, não é assim, que a gente não tem que ficar triste. Claro, triste a gente fica, mas a gente não tem que se desesperar, porque a qualquer momento a gente pode se comunicar de novo com esse ser, com essa consciência. E é o que eu tenho feito com ela. Até esses tempos eu estava com ela muito presente assim na minha vida, estava enxergando ela nos cantos da casa e tal, resolvi me comunicar. E aí perguntei para ela porque nós temos uma égua aqui que está muito velha e que eu tinha pensado em colocar em cria, porque, olha o meu interesse, porque eu já estava pensando, de repente, como eu e a Diana vamos ter uma história nova, ela cavalo e eu humano, de colocar a égua em cria para ela ter um corpo para encarnar de novo, um corpo cavalo, né, para encarnar de novo. Aí eu me comuniquei com ela e perguntei se eu fizesse isso, ela viria, e ela disse que não, que esse não era o momento nem dela nem meu, eu tinha muita coisa para evoluir ainda. Sempre, né? Que eles sempre dizem pra gente coisas que a gente nem acredita. E que ela queria, no momento, ela estava se preparando para voltar como passarinho, né? Então eu aqui em casa já viajo, quando eu escuto os passarinhos cantar, eu fico pensando, será que é a Diana? Mas eu entendo que não, que ela ainda está no processo evolutivo dela, do lado de lá, e que ela vai vir como passarinho depois, quem sabe, em algum momento, se eu ainda estiver na experiência de Lisete, ela vai vir. Eu até pensei esses dias que eu tô com um gatinho cego, um filhote cego, e ela disse pra Carol que eu ia encontrar uma coisa no sofá que ia fazer eu me lembrar dela. Então eu já viajei nessa história porque a gata deu cria em cima do sofá e o gatinho é uma gatinha cega. Aí eu fiquei pensando, puxa, será que é a Diana? Pois eu já me comuniquei com a gatinha e ela disse que não. Então mais uma vez, que eu me controle, né? Que eu dê tempo ao tempo e que eu espere, que eu tenho certeza absoluta que no momento que a Diana estiver pronta para voltar, para viver comigo na nossa família multiespécie, eu vou saber. Eu vou saber porque essa é a grande vantagem da comunicação intuitiva animal. A gente não acha nada. A gente vai lá e pergunta e recebe a resposta direta. Então, eu espero que eu tenha auxiliado quem está passando por momentos assim difíceis da passagem de seus entes queridos, né? Porque a gente sempre fica com eles muito aqui no coração e é difícil de deixar de se desligar, de desapegar, né? Mas é tão lindo quando a gente aceita, entrega, respeita, ama e vive fluida, né? Do jeito que for para ser e consiga trazer serenidade e centramento
Porque no momento que a gente, eu acredito, né, que no momento que a gente está centrado, a gente está aberto para as infinitas possibilidades e a gente recebe aquilo que a gente precisa receber. Então eu acho que o meu recado para vocês era esse, gratidão, né? E um beijo para todo mundo.